Vamos a mais um livro que edificará a nossa vida. Se você estiver gostando dos livros que eu publico aqui no canal, inscreva-se e aperte o sininho para que todas as vezes que eu publicar você seja avisado. Compartilhe com outra pessoa para que dessa maneira nós possamos levar a palavra de Deus, chegar até outras pessoas e transformar vidas. Livro Aprendendo a Fluir com o Espírito de Deus, de Kenneth Reagan, da editora Rema Brasil, primeira edição, ano de 2022, Campina Grande. Sumário. Capítulo 1. Aprenda a evitar um curto-circuito no poder. Capítulo 2. Aprenda a interpretar o fluir. Capítulo 3. Aprenda a controlar os excessos. Capítulo 1. Aprenda a evitar um curto-circuito no poder. Quando entrei em contato com os pentecostais, aprendi que poucos entendiam realmente o significado da fé. Entretanto, eu não os ignorei. Eu sempre ouvia os pastores mais velhos e os presbíteros da igreja, quer concordasse com eles ou não, porque eu tinha muito respeito por eles. As pessoas geralmente fecham os ouvidos para qualquer um com quem elas não concordem. Se elas ouvissem, porém, Deus poderia ensinar-lhes algo através de outros. Então, eu ouvia os presbíteros e os pastores mais velhos. Essa era uma das maneiras pelas quais eu aprendia quando era um jovem ministro. Foi assim que recebi uma verdade importante para a minha vida, vinda de um homem mais velho que havia sido pastor de uma igreja nazarena antes de receber o batismo no Espírito Santo e começado a pastorear igrejas pentecostais. Naqueles dias, os nazarenos faziam cultos de altar, nos quais oravam para serem santificados. Eles pensavam ter recebido o batismo no Espírito Santo por meio dessa experiência de santificação, que chamavam de a segunda obra explícita da graça. Após a pregação, esse pastor normalmente orava com as pessoas até depois da meia-noite. Depois de se unir aos pentecostais, ele costumava pregar em reuniões ao ar livre. Não havia sistemas de som para falar em público naqueles dias, e com o vento soprando, ele tinha de erguer a voz acima de todos os outros ruídos para ser ouvido. Ele também orava por várias horas à tarde, preparando-se para o culto da noite. Ele acreditava que Deus não ouviria alguém que não orasse em voz alta. Por isso orava tão alto que as pessoas podiam ouvi-lo a cerca de 3 quadras de distância. Ele quase ficava rouco antes mesmo do culto da noite começar, e no final da noite sua voz acabava sumindo completamente. Não havia ar-condicionado naqueles dias. Assim, às tardes, esse irmão carregava uma pequena maca do exército feita de tela e a colocava debaixo de uma árvore no quintal. Ele se deitava ali e orava consigo mesmo, muito silencioso, já que a essa altura não lhe restava voz alguma. Descobri que toda aquela gritaria não era necessária. Ele disse: "Vocês falam sobre ser ungido, e eu fui mais ungido e fiz mais para Deus desta maneira do que quando ficava gritando o tempo todo." O que realmente acontece é que as pessoas sentem o poder, mas depois o perdem ao provocar um curto-circuito gritando ou bradando. E elas acham que os gritos ou brados são o Espírito Santo. Vi isso principalmente ao lidar com os pentecostais. Certo dia, eu estava dirigindo uma reunião no leste do Texas. Depois de um dos cultos noturnos, quando eu estava comendo um sanduíche com o pastor e sua esposa, ele teve de sair da sala para atender um telefonema em particular em seu escritório. Na sua ausência, continuei comendo o meu sanduíche e tomando meu leite. E a esposa dele ficava dizendo: "Oh, meu Deus, não é possível. Lá vamos nós outra vez. Essa não." Pensei: "Meu Senhor, o que foi que eu fiz?" Finalmente perguntei: "Irmã, o que foi? Se é comigo, diga-me." "Ó, irmã Reagan," ela disse, "eu estava falando alto?" "Sim. Pensei que eu estava apenas falando comigo mesma. Não estou falando de você," ela respondeu. "Se eu estiver fazendo algo errado, diga-me e eu farei o que é certo. Posso consertar as coisas," afirmei.
Alguns podem perguntar: e se o Senhor lhe dissesse para fazer isso? Vou honrar o ofício desse homem. Ele é o pastor aqui. Você se lembra de Davi? Embora o rei Saul estivesse errado, Davi não quis tocá-lo. Deus disse: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. 1 Crônica 16, 22. Por que eu disse isso aos pastores? Porque afinal outras pessoas também têm o Espírito Santo além de nós. Elas sabem quando o Espírito Santo está se movendo também. Eu nem sequer entraria na igreja de outro pastor e pregaria a mensagem de fé se ele não quisesse que eu fizesse isso. Tenho muitos outros tópicos sobre os quais posso pregar que abençoarão e ajudarão as pessoas. Eu costumava dar às congregações pequenas doses de fé. É como alimentar bebês. Você não pode alimentar bebês com bife, pão de milho e cebola. Os bebês não podem nem mesmo segurar um copo de leite sozinhos. Você precisa dar comida na boca deles. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Às vezes eu dava às pessoas apenas uma colher cheia de fé em uma reunião 2 ou 3 vezes por semana. Por quê? Elas não estavam prontas para isso. Voltando à história, a esposa do pastor me garantiu que eu não havia feito nada errado. Ela explicou que estava pensando na mulher que seu marido estava aconselhando ao telefone. Ela disse: Irmão Reagan, você se lembra de uma mulher que foi até o altar para receber a salvação esta noite? Sim, respondi. Bem, a esposa do pastor continuou. O marido dela é salvo há anos e tem sido um membro desta igreja. Ele é um bom cristão, mas ela não tem vivido para o Senhor. Ela entregou sua vida ao Senhor no ano passado, mas está fora da igreja há muitos meses. Esta noite ela voltou para o Senhor como uma desviada. Amanhã à noite ela virá à frente quando você perguntar quem quer ser cheio do Espírito. E eu lhe digo, ela gritará como um trem de carga passando por um túnel. Na noite seguinte, convidei as pessoas para irem à frente para serem curadas e cheias do Espírito. Cerca de 15 pessoas responderam, inclusive a mulher sobre a qual a esposa do pastor havia me falado. Conversei um pouco com ela. Depois de algumas perguntas, eu a situei espiritualmente. Ela me disse que havia voltado para Deus e queria ser cheia do Espírito Santo. Impus as mãos sobre ela. O Espírito Santo veio sobre ela e ela começou a gritar. Ela parecia um trem de carga passando por um túnel. Olhei para o relógio, eram apenas 9h30 e eu pensei, bem, é cedo. Não tem problema se ela gritar um pouco. Vou deixar que ela continue por algum tempo. Então eu continuei atendendo a fila, impondo as mãos sobre as pessoas. Das 15 pessoas na fila, cerca de 7 receberam o batismo no Espírito Santo. Depois de ministrar a todos na fila, voltei para aquela mulher. Ela não estava apenas gritando. Agora ela estava se sacudindo, pulando e gritando. Impus as mãos sobre os ombros dela, sacudia e disse, cale-se. Tive de gritar para que ela pudesse me ouvir. Eu ordeno que você se cale em nome de Jesus. Gritei. Ela se calou. Eu disse, agora abra os olhos e olhe para mim. Este é o poder de Deus que veio sobre você. Mas com esse comportamento você está provocando um curto-circuito no poder. A Bíblia diz, foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ela não diz que eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a gritar. Agora, pare com essa gritaria e comece a falar em línguas. Tão rápido quanto um estalar de dedos, ela começou a falar em línguas fluentemente. Geralmente as pessoas, como essa senhora, que estão gritando ou que estão fazendo barulhos engraçados, provocam um curto-circuito no poder genuíno do Espírito Santo. Você pode perguntar, isso é Espírito Santo? Sim e não. É o Espírito Santo que está sobre elas, mas não elas que estão reagindo ao Espírito daquela maneira e provocando um curto-circuito no poder. Devemos fazer o que a Bíblia disse para fazermos com o poder do Espírito Santo. Permitir que o poder flua através de nós e não fazer um grande barulho quando sentimos o poder. Também há algo que precisamos entender sobre as mensagens em línguas a fim de manter a confusão fora dos nossos cultos.
No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. 1 Coríntios 14, 27. Você sempre estará seguro se seguir o fundamento bíblico e permanecer calado quando 3 pessoas estiverem falando. Não se una a elas para interpretar. Você pode fazer isso no culto seguinte, mas se mais alguma coisa estiver de ser dita, uma dessas 3 pessoas deve falar. Observe que neste mesmo capítulo 14, o Espírito Santo disse através de Paulo, porque Deus não é de confusão, no versículo 33, e seja tudo feito para edificação, no versículo 26. Se alguma manifestação for iniciada a partir de nós mesmos, isso não será edificante. Portanto, certifique-se de sempre agir sob a unção do Espírito Santo. Então seus atos serão edificantes. Algumas pessoas têm uma voz estridente naturalmente. Se você está incluído nesse grupo de pessoas, ore em silêncio. Não faça nada que possa atrair atenção para você e impedir outras pessoas de orarem. Se você estiver sozinho em algum lugar, pode gritar bem alto se quiser. Nos círculos pentecostais, costumávamos encerrar todas as reuniões nos reunindo em volta do altar e orando em voz alta. Isso não era problema, mas algumas pessoas sempre queriam orar gritando com toda a força. Em quase todos os casos, as pessoas que se estendiam no volume estavam agindo na carne, provocando um curto-circuito no espírito. A maioria delas queria que os outros pensassem que elas eram muito ungidas, por isso atraíam a atenção para si mesmas, como uma atitude do tipo, para que todos possam ver o que eu tenho. Todos estavam fluindo no espírito, mas uma pessoa distraía a todos os demais com o volume excessivo de sua voz, bloqueando assim o fluir do espírito. Você não precisa gritar. Deus ouvirá você. Os pastores dessas pessoas precisam falar em particular com elas e corrigi-las em amor. Não as corrija em público, a não ser que o comportamento delas seja realmente extremo. Mas posso contar antecipadamente o que elas vão dizer. A desculpa delas será: não consigo evitar. Sei disso porque eu já lidei com pessoas assim. Em uma de minhas reuniões, uma mulher ficava me interrompendo enquanto eu pregava. Ela tentava falar em línguas. Ela gritava e fazia outras coisas. A desculpa dela era: não consigo evitar. O Espírito Santo me fez fazer aquilo. Mas quando os introdutores a levaram para fora, ela os amaldiçoou. Precisamos de discernimento nesses casos. Alguma coisa está errada quando alguém diz não consigo evitar. Por outro lado, se alguém dissesse eu não quis evitar, eu aceitaria isso como verdade. Quando alguém diz não consigo evitar, sei imediatamente que os atos dessa pessoa não foram inspirados pelo Espírito Santo, porque o Espírito nunca obriga ninguém a fazer algo. Ele nunca usa a força. Se o Espírito Santo agisse desse modo, todos seriam salvos hoje e entraríamos no milênio amanhã. O Espírito Santo só lhe dá um toque suave. São o diabo e seus demônios que forçam e coagem as pessoas a fazerem alguma coisa. Sim, pode haver momentos em que o Espírito Santo parecerá se intensificar dentro de você como um fogo, e você terá a sensação de que vai explodir em 1000 pedaços se não fizer alguma coisa. Mas se estiver no lugar errado para dar vazão a isso, afaste-se e fique a sós. Do contrário, os novos convertidos que estiverem presentes no culto ficarão ofendidos e serão afastados das coisas de Deus por causa dos seus atos. Por que estou mencionando tudo isto? Porque à medida que tivermos manifestações do Espírito Santo cada vez maiores, teremos cada vez mais rompantes da carne. Você precisa conhecer esses princípios a fim de permanecer no rumo certo. Capítulo 2. Aprenda a interpretar o fluir. Agora vamos ler uma passagem de 1 Coríntios 14. Há um duplo significado aqui, quer você perceba isso ou não. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28, grifo nosso.
Observe que Paulo não disse se não houver ninguém presente que possa interpretar. Ele tampouco disse se não houver ninguém presente com a interpretação de línguas. Na verdade, ele disse, não havendo intérprete. Eu não entendia isso na época, mas depois que fui batizado no Espírito Santo, não importa de quem fosse o culto em que estivesse, eu sempre sabia de que maneira o Espírito Santo iria se mover. Deus usa certas pessoas dessa maneira, como intérpretes. É isso que faço em muitos dos nossos cultos. Eu interpreto o caminho para onde o culto está sendo direcionado e pergunto a certas pessoas: você tem algo para compartilhar? Você poderia fazer isso? No entanto, só porque você pode ser usado na interpretação de línguas, isso não faz de você um intérprete. Creio que há muito mais coisas relacionadas à interpretação do que temos aprendido aqui. O casal J.R. Goodwin, conhecidos nos Estados Unidos como irmão e irmã Goodwin, tinham a melhor ordem de culto que já vi em uma igreja. Por quê? Porque o irmão Goodwin havia treinado seu povo. Vocês, pastores, devem treinar os membros de suas igrejas. Eles precisam ser ensinados corretamente para poderem ser usados por Deus. Na igreja do irmão Goodwin, vi uma manifestação do Espírito que eu nunca havia visto em nenhum outro lugar, e creio que a maioria dos pastores a teriam deixado passar. Eles não teriam sido suficientemente espirituais para vê-la, mas o irmão Goodwin era um bom intérprete da ação de Deus. Havia uma mulher de meia idade em sua congregação que frequentara a escola somente até a segunda série, de modo que sua capacidade de leitura era muito limitada. Ela nunca havia lido a Bíblia. Ela foi até o irmão Goodwin e disse: sabe, às vezes no culto, quando estamos cantando ou louvando, ou quando o Senhor ou outra pessoa está pregando, alguma coisa me diz Salmo 5:1 e 2, ou Salmo 6, versículo 3, a última parte do versículo. Eu me regozijo com o fato de que a maioria dos pastores do Evangelho pleno deixariam passar essa operação genuína do Espírito Santo através dessa senhora. Mas o irmão Goodwin disse à mulher: na próxima vez que isso acontecer, minha irmã, erga sua mão. Se eu achar que é o momento certo, eu a chamarei e você poderá dizer a passagem em voz alta. Então nós leremos a Bíblia e veremos o que ela diz. Mas se eu não a chamar, não se ofenda. Estive em cultos nos quais o Espírito Santo estava se movendo em uma certa direção, e essa mulher erguia a mão. Se o irmão Goodwin ou eu a chamássemos, dependendo de quem estava pregando, ela repetia o que havia ouvido. E quando líamos a Bíblia ou juntávamos as passagens que ela havia indicado, era absolutamente impressionante. Havia uma mensagem ali, e a mensagem refletia exatamente a maneira como o Espírito Santo estava se movendo no culto. O irmão Goodwin permitia que a mulher fizesse isso porque ele era um intérprete. Ele interpretava a maneira como o Espírito Santo se movia. Nem todos os pastores são tão sensíveis ao mover do Espírito. Já preguei para alguns que não eram, e quando o Espírito Santo estava tentando se mover, tive de ficar calado, sentado, porque o querido pastor que estava conduzindo o culto não teria reconhecido o Espírito Santo, nem se ele estivesse entrado e descido pelo corredor usando um chapéu vermelho. Mas eu não fazia nem dizia nada, porque o Espírito Santo é um cavaleiro, e se você está cheio dele, então também agirá como um cavaleiro ou uma dama. Se eu tivesse assumido o culto, poderia ter criado um caos maior do que o pastor poderia suportar, por causa de sua incapacidade de se mover no espírito. Agora quero compartilhar com você algumas ideias sobre profecia. Profecia é um pronunciamento sobrenatural em uma língua conhecida. Variedade de línguas é um pronunciamento sobrenatural em uma língua desconhecida. Interpretação de línguas é o anúncio sobrenatural daquilo que foi dito em línguas. A profecia geralmente é descrita como falar por inspiração, usando os próprios pensamentos da pessoa.
Entretanto, quando você falar por inspiração, o Espírito Santo lhe dará alguns pensamentos novos nos quais você nunca havia pensado. Às vezes é um pronunciamento especial. Portanto, pregar a palavra sobre a inspiração e a unção do Espírito Santo também é considerado uma profecia. Paulo disse em 1 Coríntios 14:31, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Grifo nosso. Evidentemente, era isso que os primeiros cristãos faziam em suas reuniões. Um bom testemunho ungido pelo Espírito Santo é semelhante à profecia. Predizer o futuro, porém, não está incluído no simples dom de profecia. Paulo escreveu em 1 Coríntios 14:3 que profetizar é falar aos homens, edificando, exortando e consolando. Há uma diferença entre profetizar e o ministério de um profeta. Todos vocês podem profetizar, como Paulo disse, mas nem todos são profetas. Capítulo 3. Aprenda a consolar os excessos. Quando entrei para os círculos pentecostais em 1937, muitas igrejas do Evangelho Pleno tinham uma reunião de testemunhos toda vez que faziam um culto. Porque todos podereis profetizar, falar, um após outro, grifo nosso. A unção estava sobre algumas daquelas pessoas. Há uma verdadeira bênção e empolgação em falar sobre a inspiração do Espírito Santo e deveríamos dar a todos a oportunidade de desfrutar dessa bênção. Por outro lado, se a primeira pessoa que testemunhar começar com uma história tenebrosa de má sorte, todos os outros tentarão superar essa história. Por exemplo, certa vez uma mulher testemunhou em uma das minhas reuniões. O diabo ficou no meu encalço durante toda a semana. Louvado seja o santo nome de Deus. E então ela continuou contando sobre todos os problemas que tivera. Sempre que isso acontecia nas igrejas que pastoreava, eu me levantava, interrompia a reunião e alterava a direção do culto. E é isso que vocês, pastores, precisam fazer quando isso acontecer com seus cultos, em seus cultos. As reuniões de testemunhos têm se deteriorado ao longo dos anos. A maioria das reuniões de testemunhos hoje, na verdade, é uma réplica deturpada daquilo que Paulo descreve em 1 Coríntios 14:31. Somente em um de meus pastorados pude desenvolver a reunião de testemunhos no nível que ela deve ser, treinando as pessoas e controlando os excessos. Eu lhe garanto isto: à medida que entramos numa nova onda do Espírito, veremos cada vez mais excessos ou fanatismos, porque sempre existem excessos em qualquer mover do Espírito. Você pode se preparar para isso. Você não terá nenhum mover do Espírito sem excessos. Por quê? Porque sempre haverá aqueles que são incautos em meio ao mover. No chamado movimento da fé, Fé Movement, que Deus levantou nos últimos anos, eu o chamo apenas de movimento da Palavra de Deus. Tivemos todo tipo de extremos. Senhor amado, as pessoas deram vazão a todo tipo de exagero, mas isso não anula o que é real. Tentamos permanecer equilibrados e ficar no meio termo. Digo aos meus alunos que se eles não puderem encontrar onde a Bíblia diz determinada coisa, eles também não devem dizê-la. Alguns pastores afirmam que eu endosso o que eles estão fazendo em suas igrejas, e eu nem sequer os conheço. Outros afirmam que eu recomendo o ministério deles, e eu também não os conheço. Outros ainda afirmam que eu concordo com algumas manifestações do Espírito que supostamente ocorreram em suas reuniões. Eu teria de estar presente nas reuniões deles para saber se concordaria com essas manifestações ou não. Lembro-me de um homem precioso que não sabia ler ou escrever. Na verdade, ele não reconhecia o próprio nome se ele estivesse escrito em um cartaz em neon gigante. Mas Deus, às vezes, o usava poderosamente nas reuniões de testemunhos. Já estive em um culto que estava tão morto quanto possível, até que ele se levantou e começou a testemunhar sobre a unção do Espírito Santo. Lembre-se de que Paulo disse: porque todos podereis profetizar.
um após outro, para todos serem consolados, grifo nosso. E profetizar é falar aos homens para edificação, exortação e consolo. Quando esse homem falava, éramos edificados. Parecia que alguma coisa se estendia sobre toda a multidão e abençoava a todos. Oh, como éramos abençoados! Entretanto, em seu estado de ignorância, aquele homem também cometia erros. Conversei com ele em particular sobre eles e finalmente consegui frear as atitudes dele sem ferir os seus sentimentos. Algumas vezes ele fazia uma pequena dança no espírito e todos eram abençoados. Então, na vez seguinte que ele ia à igreja, ele pensava: bem, vamos ver. Na última vez eu me levantei e disse isso e isso. E ele se levantava na carne e dizia a mesma coisa no mesmo lugar e dançava o mesmo passinho do mesmo lugar. E isso só deixava todo mundo nauseado. Era algo tão espiritual quanto eu sou um astronauta e acabei de aterrissar em Marte há 10 minutos. Quando Deus se move, todos são abençoados. Se uma coisa é da carne, todos ficarão com uma sensação de náusea. E se uma coisa é do diabo, parece que os pelos do nosso pescoço se arrepiam. Essa é uma maneira simples de todos poderem julgar se tem algum discernimento espiritual ou não. Estou convencido de que toda igreja deveria ter reuniões exclusivas para os cristãos de tempos em tempos, porque muitas dessas manifestações do Espírito Santo não ocorrerão quando há pecadores ou pessoas de fora, incrédulos, em um culto. Nos dias em que comecei a me envolver com os pentecostais, nossos maiores cultos eram aos domingos à noite, quando os incrédulos participavam. Aos domingos pela manhã, raramente havia pessoas ali que não fossem do nosso próprio povo. Então eu transformei aqueles cultos de domingo de manhã em reuniões de crentes. Nos últimos anos, quando os hábitos das pessoas mudaram com relação à frequência à igreja, o culto do meio da semana provavelmente passou a ser o momento mais apropriado para uma reunião de crentes. Eu simplesmente anunciava à congregação: agora vou me sentar e entregar este culto ao Espírito Santo. Se vocês sentirem que tem alguma coisa, uma palavra em línguas, uma interpretação, uma profecia, tudo bem. Se vocês sentirem vontade de cantar um corinho, apenas comecem a cantar. E se vocês sentirem vontade de dançar, simplesmente levantem-se e comecem a dançar. Há uma dança no Espírito. Temos um substituto para ela hoje em dia, que é uma espécie de salto do canguru que as pessoas fazem. Não me entenda mal. Não estou minimizando a dança. Isso não é um problema se estiver no lugar certo, assim como não há problema em bater palmas no lugar certo. Mas uma coisa é dançar na carne, outra coisa é dançar no espírito. É bom saber qual lugar é o lugar certo. Na maior parte do tempo, a maioria dos carismáticos está fora de lugar. Tínhamos um fazendeiro naqueles cultos que nunca perdia uma chance no que se refere a dançar no espírito. Nós não tínhamos música. Todos ficavam sentados em silêncio. Hoje as pessoas precisam ter música para fazer aquele salto do canguru. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Observe que Paulo não está falando sobre os coríntios saírem e pregarem quando ele disse, quando vos reunis. Os membros da igreja primitiva faziam a maior parte de sua obra evangelística nas ruas, porque não tinham igrejas naquela época. Eles se reuniam nas casas. Portanto, podemos concluir que aquilo que Paulo estava descrevendo era o que chamaríamos de uma reunião de cristãos. Ele disse, um tem salmo, outro doutrina, outro interpretação. 1 Coríntios 14, 26. Os coríntios iam à igreja porque eles tinham alguma coisa. As pessoas que têm alguma coisa ainda vão à igreja. Entretanto, a maioria das pessoas hoje vai à igreja para receber alguma coisa. Então, eu dizia à minha congregação, vou entregar este culto ao Espírito Santo agora. Aquilo que vocês acharem que tem para entregar, tudo bem. Uma pessoa perguntou certa vez, mas e se eu errar? Respondi,
Qual é o problema? Não há ninguém aqui além de nós, crentes. Não haverá problema algum. Não seria bom se eles errassem no culto da noite, quando havia pessoas leigas e incrédulos presentes na igreja. É aí que alguns de vocês erram. Vocês vão a um culto da igreja e saem agindo como um furacão, exibindo todo tipo de comportamento fanático. E vocês fazem isso diante dos leigos e dos incrédulos, pessoas que não são salvas. E assim, vocês fazem mais mal do que bem. Um pastor me contou sobre um homem que entrou em sua igreja e agiu de forma pouco sábia. E o resultado foi que a igreja se dividiu e o pastor perdeu a metade da congregação. Isso não está certo. Eu certamente detestaria ter de me encontrar com Deus depois de ter criado uma divisão na congregação de alguém. Mas Deus me enviou. É o que essas pessoas sempre dizem. Não, Deus não enviou você para dividir a igreja de ninguém. Deus lhe disse para andar em amor, e o amor nunca divide. Precisamos tomar muito cuidado nesse sentido. Uma palavra de advertência deveria ser suficiente. Então, eu apenas me sentava nas nossas reuniões de crentes, enquanto o pianista estava no piano, era o único instrumento que tínhamos. Às vezes ele sentia a direção de começar a tocar um corinho, e às vezes outra pessoa na multidão começava a cantar, se sentisse vontade, e todos nós nos uníamos a ela. Outras vezes ficávamos sentados ali em silêncio, sem música, sem nada, e aquele agricultor que mencionei de repente se levantava de um salto e começava a dançar no espírito. Todos eram abençoados, e então a metade da igreja se levantava de um salto e começava a dançar no espírito com ele. Nenhum deles estava dançando na carne. E às vezes o Espírito de Deus era tão intenso que tínhamos a sensação de estar nos banhando na luz do sol celestial. Parecia que a própria atmosfera estava carregada de poder. Ninguém dizia uma palavra. Havia apenas silêncio, um silêncio santo, e tínhamos quase medo de nos movermos. Parecia que se nos movêssemos, destruiríamos aquela atmosfera. Nenhum bebê chorava, não podíamos ter um berçário, era uma igreja de um só cômodo, e nenhuma criança se mexia. Elas sentiam a mesma coisa. Estávamos apenas nos banhando naquela atmosfera, sentados na presença de Deus. Poderíamos ficar sentados ali daquele jeito por 45 minutos. Creio que uma vez ficamos 1h30 em silêncio. Glória a Deus! Precisamos aprender sobre essas coisas e experimentá-las novamente. O marido de uma das mulheres da nossa congregação não era salvo. Ele levava sua esposa à igreja aos domingos pela manhã e depois ia à cidade, a um lugar que não deveria estar aberto aos domingos, mas estava. Ele jogava e fazia outras coisas até a hora de pegar sua esposa na igreja. Iniciávamos o culto de adoração da manhã às 10h45 e às vezes ficávamos até às 14h30. Mas se o espírito não estivesse se movendo, eu sempre os despedia ao meio-dia. Não adiantava continuar se Deus não estava agindo ali. Em um domingo ao meio-dia, esse homem incrédulo dirigiu-se até a igreja para buscar sua esposa, mas não conseguia ouvir nada para saber se o culto já havia terminado. Mais tarde ele contou que andou até as janelas daquele pequeno prédio quadrado, mas pelo fato dos vidros estarem pintados, nós não tínhamos vitrais. Ele não conseguia ver lá dentro. Na verdade, ele colocou o ouvido contra a janela para ouvir, mas não conseguiu. Mais tarde, ele nos disse: eu pensei, ora, sei que eles estão aí. Todos os carros estão no estacionamento, mas não consigo ouvir nada. Será que o arrebatamento já aconteceu? Ele havia estado em um culto uma vez em que o ministro havia pregado sobre o arrebatamento. O homem voltou para o carro, esperou um pouco mais, ainda sem conseguir ouvir nada, então voltou à janela para ouvir outra vez. Ainda estávamos sentados naquele silêncio santo. Finalmente ele abriu uma das portas da igreja e entrou. A igreja estava com 2/3 da capacidade de lotação, mas todos estavam apenas sentados ali.
Eu estava sentado na plataforma. Ninguém dizia nada. Depois de olhar em volta, ele sentou-se na ponta do último banco. Eu o observei. Ninguém disse nada. Depois que o homem estava sentado ali por cerca de 10 minutos, de repente ele começou a se tremer todo, como se estivesse tendo calafrios. Então, ainda tremendo, ele se levantou do banco, andou até a frente da igreja, caiu de joelhos junto ao altar e clamou a Deus. E ninguém foi até lá para orar com ele. Todos nós apenas ficamos sentados ali. Então eu decidi: Deus começou isso, deixe que ele termine. Geralmente, quando Deus começa uma coisa e nós tentamos terminá-la, estragamos tudo. Algumas das coisas mais maravilhosas que vi na minha vida aconteceram naquelas reuniões. Deus queria que fosse assim. Todo cristão deveria ter o privilégio de atuar sobre a unção e de adquirir experiência no exercício dos dons do Espírito em cultos nos quais ninguém será prejudicado com seus erros. Estou ensinando mais explicitamente sobre essas questões do que jamais fiz. A razão é porque Deus está tentando nos preparar para o mover do seu Espírito que está diante de nós. Na verdade, já estamos nesse mover em certa medida. Entretanto, estou no ministério há tempo suficiente para saber que os mesmos problemas voltam a ocorrer a cada mover poderoso de Deus. Algumas pessoas sempre vão ao extremo, aos excessos e ao fanatismo. E isso faz alguns ministros recuarem e se afastarem de todas as manifestações do Espírito Santo, e sou capaz de entender a posição deles. Há uma linha muito tênue entre a verdadeira espiritualidade e o fanatismo e o excesso. Os dois podem estar tão próximos que às vezes fica difícil distinguir ou discernir entre eles. Embora não seja a favor de excessos, eu disse por anos que preferiria ter um incêndio incontrolável com Deus se movendo do que não ter nenhum fogo. Eu prefiro ter um pouco de excesso e fanatismo do que ter um ambiente de um cemitério onde nada acontece. Toda vez que houver um mover de Deus e manifestações espirituais acontecerem, sempre haverá aqueles que irão a extremos. Entretanto, se essas pessoas forem honestas e sinceras, aceitarão a correção e então teremos esse poder canalizado na direção certa, e Deus disponibilizará um tremendo poder dinâmico na sua operação.